trabalhando onde iluminação, som, palco, fumaça, tudo isso conta e conta muito. E é metade do caminho. Eu costumava dizer que o técnico de som e o técnico de luz eram mais necessários e importantes do que a banda no palco, tocando em grandes eventos, porque dependendo do tamanho do evento, às vezes a gente tocava para 30, 40 mil pessoas, um músico que, sei lá, um baixista, um saxofonista que estava tocando maravilhosamente bem, bastava um botãozinho da mesa de som no mute, que ninguém ouviria o que aquela pessoa estava fazendo. Então, um técnico de som, um técnico de luz, eram pessoas extremamente importantes. E por que eu estou falando isso? Porque nós temos um privilégio nessa igreja, um privilégio que eu acho maravilhoso. Nós estamos conseguindo, e esse é um dos nossos sonhos, é nosso motivo de oração, congregar pessoas que caminham na igreja há muitos anos, junto com pessoas que estão longe da igreja há algum tempo, junto com pessoas que nunca entraram numa igreja na vida. Eu não sei qual é a sua história, qual é o seu caso, mas provavelmente um desses. Pessoas que entendem ou querem, ou estão um pouco mais acostumadas com o vocabulário de igreja, com quem é Deus, com como Ele é, pessoas que nunca ouviram falar de Deus e não sabem se Ele existe, e como eu disse, não se sinta constrangido se esse é o seu caso, não se ache menor do que ninguém dessa igreja, porque a dúvida é muito importante, para que você entenda inclusive quem é Deus. Essa é a nossa perspectiva. Nós estamos aqui por causa de Deus, nós acreditamos em Deus, acreditamos que Ele move tudo. Mas se você não tiver uma questão, uma dúvida profunda no teu coração sobre quem Ele é, talvez você nunca pare para se perguntar se Ele realmente existe. Então a dúvida é boa. E talvez você seja alguém que já participou de igreja, já participou de alguns ambientes de igreja, mas por um motivo ou outro saiu completamente. Não quero mais essa história de igreja na minha vida, esse negócio só me deu dor de cabeça. E hoje, isso tudo, esses eventos, conferências, mega isso, mega aquilo, palcos e tal, fazem parte também de um cotidiano de igreja. Nós queremos tecnologia, queremos modernidade, queremos um pacote bacana, um som bem organizado. É como aqui, se hoje nós estamos sem nosso saxofonista, mas dependendo da música, se corta um botão ali do volume, já não acontece e tal. Então, são detalhes que a tecnologia traz como, entre aspas, muito importante. E é interessante porque esses detalhes acabaram virando regra nas igrejas de hoje em dia. Para você ter uma igreja muito boa, em muitos momentos você precisa seguir esses protocolos. Você precisa ter esse tipo de culto, ou esse tipo de público, você precisa falar dessa maneira, vestir a roupa dessa maneira, cortar o cabelo dessa maneira, fazer a seguinte piada, ou isso ou aquilo, ou trazer um contexto tanto de cenário quanto de... Isso tem acontecido. Para você se dizer um bom, entre aspas, cristão, você tem que participar de 10 milhões de conferências e ao longo do ano participar disso e daquilo outro, e a gente vive num ciclo talvez vicioso, em que a igreja entrou numa rotina tão ocupada e tão talvez sufocante em alguns momentos, que ela parou de prestar atenção naquilo que é essencial para ela mesma. E é sobre isso que nós vamos falar ao longo do mês de outubro. Uma igreja irresistível é um título bem sugestivo e, por que não dizer, presunçoso talvez. Será? Existe isso, pastor? Uma igreja irresistível? Não conheço não. Eu mesmo, tem dia que eu estou em casa e fico ali, vou, não vou. Será que vai valer a pena? Será que vai ser legal? Tanta opção que eu tenho hoje de pegar meu YouTube lá, dar uma ligada e ver o pregador que eu quero na hora que eu quero. Se eu quiser ir no banheiro beber uma água, só dar um pause, que ele fica me esperando ali. Aí eu vou, volto, boto lá de novo, tranquilo. É interessante porque quando nós começamos a parar para pensar, e hoje, como eu falei, é só uma introdução diante de tudo que a gente vai falar, nós pegamos a nossa Bíblia, se você tem o hábito de ler a Bíblia, e nós lemos coisas maravilhosas. Por exemplo, no Evangelho de Mateus é um momento em que Jesus, lá no Novo Testamento, a história de Jesus, a história que começa uma nova fase na Bíblia. Jesus ele vem introduzir uma série de coisas, e existem 4 livros chamados Evangelhos que vão falar sobre Jesus, com perspectivas diferentes. Um deles foi escrito por Mateus, e ele traz no capítulo 5 algo maravilhoso, que diz assim: olha,
Jesus fala isso, ele muda alguns conceitos. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos e abençoai os que vos perseguem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que os maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de nosso Pai. Eu leio um texto desse e falo: gente, isso é maravilhoso, isso é surreal. A gente liga a televisão, só tem guerra. É um dizendo que vai lançar um míssil, e o outro dizendo que se esse míssil, se o botão for apertado, esse primeiro é fulminado. E aí vem um tal de Jesus, como diz a Bíblia, um líder religioso, para nós cristãos, Deus encarnado, e traz uma realidade que para mim deveria ser maravilhosa. Olha, dizem aí que você tem que amar quem gosta de você e odiar quem te odeia, mas eu digo o seguinte: ama quem te odeia e vai além, ora por aqueles que perseguem a quem te odeia e a quem te persegue também. Aqueles que te maltratam, em vez de reclamar, vai lá e abençoa e ama e ora por eles. Gente, eu fico olhando isso, e aí entra a minha dúvida como líder de uma igreja. Quando eu olho para a Bíblia e penso num texto como esse, uma igreja irresistível, eu vejo que, segundo a Bíblia, pessoas deveriam olhar para a igreja, não importa qual seja a igreja, mas qualquer igreja que vive, entre aspas, o que a Bíblia diz, e achar algo maravilhoso. Pessoas deveriam olhar para o caráter de alguém que se diz cristão e que segue a Cristo e achar algo surreal. E eu fico pensando, essa palavra, será que ela é possível de acontecer? Uma igreja ser irresistível? A minha conclusão é que deveria ser irresistível. Existe uma coisa que é resistível, porque a Bíblia diz que é. Na minha opinião, quando a gente pega a Bíblia, muitas pessoas talvez pudessem rejeitar a igreja cristã, metodista, batista, presbiteriana, qualquer que seja, por um fato, só por esse fato, como acontecia lá na Europa. Quando eu morava na Europa, eu chegava para alguns amigos, a gente criava uma amizade muito boa, e de repente entrava um assunto de Jesus na mesa, e as pessoas olhavam para mim e falavam esse fato, que para mim deveria ser o único fato que pudesse trazer rejeição para uma igreja. Olha, as pessoas chegavam para mim e falavam: Gustavo, você é um cara legal, você é um cara esclarecido, tua família é bacana, pô, a gente tem uma amizade tão legal, é muito gostoso estar perto de você, mas eu não consigo admitir que em pleno século 21, em pleno mundo do jeito que está, você ainda acredita nessa história de Jesus. Você ainda acredita que esse Jesus que a Bíblia fala é um Deus, é filho de Deus, é maravilhoso, é alguém sobrenatural? Gustavo, é inadmissível para mim ouvir isso de você. E por incrível que pareça, eu entendo isso. Essa rejeição, a Bíblia diz que nós cristãos deveríamos ter. Pessoas que olhassem para nós e falassem assim: você é tão legal, você é tão honesto, você é tão íntegro, você é tão íntegra, você é tão... seus conselhos são tão bons, você é tão esclarecida nas suas ideias, você é tão natural naquilo que você faz, você é o tipo de pessoa que dá vontade de estar perto o dia inteiro, você é alguém bacana, você é alguém que a gente gosta de comer. Mas tem uma coisa que eu não consigo acreditar, que eu não consigo aceitar em você: essa história de que Jesus é Deus, isso aí não cola para mim. Assim deveria ser quando acontecesse a rejeição de pessoas a cristãos e a igrejas. Pessoas deveriam olhar para igrejas no século 21 e falar assim: esse pessoal é tão maravilhoso, esse pessoal faz tanta coisa boa, esse pessoal está envolvido em tanta coisa relevante, esse pessoal não está perdendo tempo com abobrinha, não está perdendo tempo com bobagem, esse pessoal tem mudado a história da nossa cidade, esse pessoal é tão bacana, dá vontade de estar lá, mas só tem uma coisa que não dá para entender: eles ficam acreditando nessa história de Deus. Eles ainda acreditam que esse tal de Jesus é Deus. Isso seria compreensível se pessoas olhassem para nós, igreja evangélica do século 21, e se você não é cristão nessa sala, talvez você saia na vantagem nesse momento, só nesse momento.
Porque você não tem compromisso nenhum com esse tal Jesus. Então você talvez esteja pensando, é verdade, eu também não acredito muito nessa história. Mas se você é cristão, se você é cristã, isso deveria ser algo impressionante e inevitável de pensar. As pessoas deveriam olhar para as igrejas e falar, cara, esse lugar é maravilhoso. Eu gostaria que meus filhos estivessem lá. Que lugar bacana para criar uma família, criar isso, criar aquilo. Mas eles só têm aquele problema ali, que eles acreditam ainda nessa história de Jesus. Deveria ser assim. Mas o que me frustra, o que me deixa encucado, o que me deixa preocupado, e é sobre isso que nós vamos falar ao longo do mês, é que quando eu ouço pessoas reclamando de igreja, ou de gente de igreja, ou de processos, ou de religiões, ou de igrejas cristãs, elas nunca usam esse argumento que eu usei agora. Elas nunca falam, vocês acreditam nessa história de Deus e isso eu não consigo acreditar. É muito difícil ouvir isso. Não sei quantos de vocês já se meteram numa discussão e ouviram das pessoas isso, como conclusão de uma rejeição à igreja. Não, essa história de acreditar em Deus para mim não dá. Infelizmente o que eu ouço é o contrário. Existem tantas coisas que são faladas e às vezes com fundamento das igrejas de hoje. Quase ninguém fala sobre isso que eu acabei de falar. Não, o problema é que vocês acreditam em Deus. As pessoas vêm falar sobre legalismo, sobre julgamento. Vocês se acham melhores do que os outros? Vocês se acham mais importantes do que eu? Vocês acham que tem uma palavra melhor do que a minha só porque eu não sou? E elas colocam o que faz as pessoas rejeitarem a igreja. Normalmente não é a única razão que seria válida para que elas rejeitassem uma igreja. O que faz as pessoas resistirem à igreja não é o que deveria ser. A razão principal, olha, vocês são muito legais, vocês são muito bacanas, é muito legal esse convívio, vocês fazem coisa maravilhosa, mas acreditar que Jesus é Deus, para mim não dá. Não é isso que eu tenho ouvido hoje em dia. Eu ouço muitas, ou desculpas, ou infelizmente, comentários que eu preciso engolir. Olha aí, eu até já tentei, eu já ouvi isso de uma pessoa. Um amigo meu que se converteu, entre aspas, vamos dizer assim, e depois de um tempo eu descobri que ele estava fora da igreja. E ele tinha uma vida muito louca, sexo, drogas e rock and roll e por aí vai. E quando eu descobri que ele estava na igreja, eu fiquei muito feliz. E quando eu descobri que ele saiu da igreja, eu fiquei, pô, mas por que esse cara saiu da igreja? Eu fui atrás dele e eu fui perguntar, eu falei, cara, por que você saiu da igreja? E ele falou a seguinte frase para mim, cara, porque eu já testei tudo nessa vida. Eu tive a felicidade de nascer com grana. Então, dinheiro não é problema, minha família é bem estruturada, já testei tudo, já testei droga, já testei bebida, já testei mulher, já testei noitada, já testei tudo que você possa imaginar, e nada resolvia o meu vazio. E aí eu fui numa igreja. Só que infelizmente o que eu percebi na igreja que ele foi, é que era simplesmente um lugar onde as pessoas lá dentro estavam tentando fazer tudo que eu fazia do lado de fora, justificando com o nome gospel, ou evangélico, ou isso ou aquilo. Eu falei, cara, isso não resolveu a minha vida ao longo dos anos, e olha que eu fui em eventos maravilhosos, mega bem produzidos, e eu sei que não estava ali. E ele saiu. Ele falou, a igreja que eu estava era uma igreja que tentava reproduzir os eventos dos quais eu queria sair. Cara, aquilo bateu no meu coração. Eu falei, será que a gente não está enxergando que uma igreja irresistível não deveria ser apenas uma igreja mega agradável, com a melhor iluminação? E olha, fala para vocês, alguém que gosta de tecnologia, alguém que ama luzes e eventos e bem feitos, bem produzidos, organizados, eu acho que isso faz parte de um processo. Fala para vocês, alguém que se importa com isso, mas alguém que está preocupado com a caminhada da nossa igreja. Porque eu gostaria que o objetivo, o fruto desses eventos que eu vejo, desses 1 milhão de congressos que não cabem mais na agenda de ninguém, que você tem que ir porque é o melhor, e na semana que vem aparece um dizendo que é melhor ainda. E eu fico olhando, eu falei, quais são os frutos disso na vida das igrejas? E não tem acontecido tanta coisa concreta, a ponto das pessoas olharem para nós e falar, cara, vocês têm mudado a história do bairro onde vocês moram. Vocês têm mudado a minha maneira de ver o próprio evangelho. Eu nunca acreditei em Deus, eu nunca acreditei em Jesus. Isso para mim era uma grande história para enganar e tirar dinheiro das pessoas. Mas olhando para vocês, eu estou tentando e estou sendo tentado a mudar a minha opinião.
isso tem sido ouvido em alguns momentos de forma mais rara. O cristianismo deveria fatalmente te fazer uma pessoa melhor e fazer você melhor na vida. Quem não quer isso? Se você pega a Bíblia e você começa a viver os ensinamentos de Jesus para você, a sério, levando a sério esse negócio, fatalmente você vai ser alguém melhor na vida e vai ser uma pessoa melhor. Quem não quer isso? Quem não gostaria de ter isso? Se essa é a razão da nossa existência, buscar isso no mais íntimo do nosso ser, as igrejas deveriam estar lotadas de gente, porque tem gente procurando psiquiatra, tem gente procurando coaching disso e daquilo outro, tem gente procurando guru, tem gente procurando, plantar bananeira com a mão para cima, porque dizem que vai melhorar. O pessoal faz de tudo para ter uma vida melhor. E se a igreja estivesse levando a sério aquilo para o qual ela foi chamada para fazer, talvez as pessoas olhassem para as igrejas hoje e essa palavra irresistível fosse uma palavra muito mais fácil de entender, e fosse assim: eu olho para aquele pessoal, e aquele pessoal é louco, aquele pessoal ainda acredita naquela história antiquada de um tal Jesus, de um tal Deus. Eu não acredito nisso, mas é inegável o fato de olhar para a vida deles e perceber que tem algo diferente naquele lugar. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Mas não pelas razões de hoje que fazem as pessoas resistirem à igreja. Eu já ouvi pessoas falando para mim as mais diversas coisas que os fizeram a resistir à igreja. Olha, eu resisto à igreja porque eu já frequentei várias e foi só dor de cabeça. Era um julgando o outro, um querendo ser mais inteligente do que o outro, um querendo ser mais santo do que o outro. Olha, eu fiz um negócio e fiquei de castigo, meu pastor me botou em disciplina e não sei o que, e depois eu fui descobrir, e aí é uma tragédia atrás da outra, como diz a Bíblia, um abismo que chama outro abismo. E eu fico olhando e falo: gente, essas coisas não deveriam existir, porque a realidade é que, se nós olharmos ao longo da história, a maioria das coisas que nos fazem resistir a uma igreja são coisas das quais a igreja deveria estar resistindo delas. Vou repetir essa frase. A maioria das coisas que fazem pessoas saírem da igreja, abandonarem a igreja, são coisas que, se a igreja estivesse de olhos abertos, porque é realmente necessário, porque realmente importa, a própria igreja estaria lutando contra elas. Uma igreja irresistível é uma igreja onde a própria igreja resistiria a tudo o que não é vital, o que não é prioritário. Uma igreja irresistível é uma igreja que, desde uma classe de integração como nós estamos tendo agora de manhã e de noite, até a liderança da igreja, nosso papo seria o que nós precisamos entender e enxergar do ensino de Jesus, e o que nós precisamos tirar fora da nossa igreja que não leva o evangelho para frente. Essa seria, em teoria e na prática, uma igreja irresistível. Uma igreja onde qualquer pessoa entraria e falaria: gente, não é possível. E por que nós temos vivido isso? Porque nós ainda não saímos de um modelo que foi estabelecido, mas que as pessoas não perceberam que já mudou. Eu vou chamar esse modelo, e ao longo do mês você vai ouvir falar sobre ele, de modelo do templo. É um modelo estabelecido ao longo da história em diversas igrejas, chamado modelo do templo. Um lugar sagrado, textos sagrados, homens sagrados, e normalmente só homens, e seguidores sinceros. Esse é um modelo que foi estabelecido ao longo da história. O modelo do templo. Para ter uma boa religião, para ter uma boa comunhão com Deus, ou com Alá, ou com Buda, ou com quem quer que seja, esses itens são necessariamente importantes. Ao longo da história foi colocado, eu vou repetir: um lugar sagrado, textos sagrados, homens sagrados, e de preferência, e na sua grande maioria homens, e seguidores sinceros. Esse modelo acompanhou a história das religiões ao longo de muitos e muitos séculos, e infelizmente em alguns casos acompanha até hoje. É necessário ter um lugar físico, porque sem esse lugar físico
essa religião não é bem reconhecida ou não é tão bem estruturada, e por isso nós vemos templos de diversas religiões espalhados pelo mundo. Eu fui em Marrocos há 2 meses atrás, voltando de uma viagem missionária, e passei em Casablanca e vi uma mesquita maravilhosa, que deve ter custado alguns milhões de euros para ser feita. Uma coisa monumental, faraônica, uma coisa que eu fiquei olhando, e tinha um monte de caixa de som espalhada na mesquita às 2 horas da tarde, e eu perguntei, para que essas caixas de som ao longo da calçada? E o guia me falou, não, porque a gente está na época do Ramadã, e é o seguinte, durante um mês, sem cessar, a grande maioria dos muçulmanos estão em jejum de 6 horas da manhã até as 11 horas da noite. E 9 horas da noite em jejum, eles vêm para cá, para o lugar sagrado, para ouvirem o Corão, e para rezarem, para fazerem as suas preces a Allah, e nós ficamos aqui. E eu falei, mas é bastante gente? Ele falou, tá vendo essas caixas de som aí? Isso aqui vai virar um formigueiro, vai ter aqui umas 80 mil pessoas daqui umas 3 horas, é bom você estar longe daqui, porque vai ser um engarrafamento, um caos. E eu fiquei olhando aquilo, eu falei, quanto dinheiro empregado naquilo. E nós vemos ao longo da história grandes catedrais que foram construídas para demonstrar poder, para demonstrar que o nome catedral que tem sido usado em igrejas cristãs evangélicas, na nossa igreja, é um nome que traz poder. Eu não tenho uma igreja, eu tenho uma catedral. Você tem uma igreja? Pobre você é pequeno para mim, você não. Quando você subir o nível e a sua igreja virar uma catedral, você conversa comigo. Lugares sagrados. Sem esses lugares, Deus não se manifesta. Textos sagrados, textos escritos, textos organizados, em alguns momentos nem traduzidos para a língua do povo, em textos que só alguns têm acesso, e aqueles textos são específicos para aquela galera. Homens sagrados, homens intocáveis, e de preferência, mais uma vez eu falo, somente homens, mulheres não têm vez nessa história. E aqueles homens têm a palavra no lugar certo, a palavra certa no texto certo, e aí sim eu vou seguir. Não é assim que acontece ao longo da religião, ao longo da história da religião? Eu estou errado? Ou eu estou só fazendo uma análise do que a gente vê ao longo das religiões? Na Índia é assim, na Síria é assim, nos Estados Unidos é assim, na Europa é assim, no Brasil é assim. Há pouco tempo nós tivemos uma igreja cristã, que se diz evangélica, que construiu o Templo de Salomão. Uma coisa gigantesca, monumental, com vários problemas legais na sua construção. E eu fico olhando aquilo e eu falo, para quê? Textos sagrados, lugares sagrados, homens sagrados, seguidores sinceros. E talvez você esteja se perguntando, pastor, mas não é isso que acontece aqui na igreja? Eu estou num lugar sagrado, ouvindo um homem sagrado falar de um texto sagrado e tentando seguir isso, porque senão eu vou para o inferno. Não é isso que está acontecendo agora, pastor? Talvez. E é sobre isso que a gente vai conversar esse mês de outubro, porque houve um homem que veio na história da Bíblia para mudar esse paradigma e para criar uma igreja irresistível. João capítulo 13, lá ainda nos evangelhos, histórias que contam sobre Jesus. João capítulo 13 traz algo maravilhoso. Traz palavras de Jesus, começando a mudar esses paradigmas. Eu vou ler para você. Jesus, ele chega numa noite fatídica, numa noite de Páscoa, numa noite complicada, e ele inverte posicionamento de liderança, inverte um monte de coisa. Ele passa um tempo com seus discípulos, com aqueles que o seguiam, com aqueles seguidores sinceros de um tal homem sagrado, que lia textos sagrados. E ele chega e ele inverte o papel de liderança de uma maneira completa. Ele chega para aqueles caras e fala assim, João capítulo 3 diz, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, que o traísse, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos seus discípulos. Jesus, ele começa, depois de um certo tempo de relacionamento com pessoas muito próximas a ele, a fazer coisas completamente esdrúxulas.
na cultura local. Uma delas é essa. Ele traz um padrão de um empregado doméstico, de um serviçal, como condição sine qua non de caminhar sob a sua liderança. E Pedro, ali, um dos seus discípulos, seguidores, chega: Jesus, não faz isso. Ele fala: não, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. E Pedro fala: não, então lava meu corpo inteiro, então. Jesus, ele pega o molde de liderança que estava sendo colocado ao longo dos séculos, o molde de liderança que às vezes nós implementamos em estruturas empresariais e em igrejas, aonde um novo convertido está no andar de baixo, e conforme a pessoa vai ganhando cargos na igreja, ela vai ficando mais importante. O pessoal do Ministério do Santuário, eu já falei muito sobre isso com eles, acho que eu perdi a batalha, mas eu falei, olha, eu não gosto de crachá, eu não gosto de camisa, eu não gosto de identificação. Por que, pastor? Porque eu não gosto, porque a gente não tem que estar em patamares elevados, a gente não tem que se dizer, eu entendi, claro, estou brincando aqui, o pessoal do Santuário, a gente conversou bastante sobre isso. Ele falou: não, pastor, é importante, às vezes as pessoas ficam acanhadas de falar, é uma forma de identificação. Eu falei: tudo bem, mas Jesus, ele inverte uma pirâmide que é colocada às vezes dentro das igrejas de hoje e que torna essas igrejas resistíveis. Pessoas vão crescendo em cargos políticos dentro das igrejas, e aquele que era um membro, um simples homem, uma mulher que buscava a Deus sinceramente, começa a buscar poder e ganha um cargo, e ele se sente mais importante e ganha outro cargo, e tem um concílio, ele é eleito delegado ou não sei o que, ele nem sabe o que significa, mas ele já se sente mais importante, e daqui a pouco ele é um pastor, e daqui a pouco ele é um líder de pastores, e daqui a pouco ele é um bispo, e daqui a pouco ele é um apóstolo, e daqui a pouco ele é um arcanjo, e sei lá mais o que. E as pessoas vão subindo numa hierarquia que Jesus inverte. E Jesus torna o seu evangelho irresistível, porque ele inverte tudo que a sociedade tem colocado como real. Olha, para você ser alguém na igreja, você precisa cumprir a cartilha das regras, do curso disso, do seminário daquilo, do curso de sei lá o que, do encontro, do pós-encontro, e daquilo outro. Isso não é uma igreja irresistível. Uma igreja irresistível é uma igreja que volta para a base de quem é Jesus, e que olha para quem está do lado, e se necessário for, faz de tudo para lavar os pés dos seus amigos. Eu brinco na igreja metodista que tem uma hierarquia. Eu falo: olha, se a gente usasse o modelo de Jesus, na hora de eleger um bispo, na hora de eleger um SD, ninguém ia querer se candidatar. Porque a Bíblia diz: importa que ele cresça e eu diminua, importa que eu sirva. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E se a gente usasse esse modelo, aonde um líder de um ministério, ao invés de ser o Todo-Poderoso, é aquele que serve aqueles mais novos na fé, aqueles que não entendem nada do Evangelho, e um pastor é aquele que serve a sua comunidade, e um líder de pastores, que a gente chama de SD, é aquele que serve os pastores. Se o bispo entendesse isso e quisesse realmente viver de uma forma integral esse negócio, ninguém ia querer ser bispo. O pessoal ia orar: Deus, por favor, não me deixa assumir esse cargo, porque isso é muito pesado. Jesus, ele traz um paradigma totalmente diferente do que nós vamos fazer daqui a 5 minutos. Também em um dos evangelhos, Lucas, capítulo 22, ele estabelece esse negócio aqui, que hoje nós chamamos de ceia. Mas eu não sei se você já parou para pensar, se você é cristão, se você tem pensado sobre isso, sabe, sobre aquilo que te desanima de ir numa igreja, sobre aquilo que você não tem moral para falar com seus amigos, que não. A gente vive numa sociedade que falar de igreja é complicado, e falar que você vai em uma igreja é mais complicado ainda. Não é verdade? Ou só é comigo? E às vezes você está ali naquele pensamento: pô, meu pastor, igreja irresistível eu não conheço, porque às vezes é chato, eu não gosto. Será que as coisas que são chatas, será que as coisas das quais você tem resistido, não são coisas que na verdade todos nós devemos estar orando e pensando que não são necessárias? E que esse modelo do templo, de lugar sagrado, textos sagrados, homens sagrados, seguidores sinceros, foi invertido quando Jesus chega e se coloca numa condição. Olha, gente, imagina, como eu sempre falo para vocês aqui, é fácil ler a Bíblia em 2017.
É fácil ler a Bíblia sabendo, principalmente quando você já leu mais de uma vez. Você sabe a história. Agora imagina essa cena, imagina comigo a cena de Jesus na ceia. Está todo mundo lá. Capítulo 22 de Lucas, versículo 19. Tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu e disse: isso é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Fazei isso em memória de mim. Eu não sei se você já reparou o que Jesus instaura aqui. Eu vou tentar dar um exemplo muito pequeno. Mas o que era esse momento, irmãos? Era Páscoa. O povo judeu celebrava há séculos a mesma história. Não, a gente vai ser liberto do Egito, e essa é uma celebração que a gente tem que fazer. Ninguém mexe nesse negócio, não mexe, isso aí foi o que Deus mandou a gente fazer. Aí chega um cara e fala assim: olha, a partir de hoje não vai ser mais assim. A partir de hoje, nessa noite, vocês vão fazer desse jeito. É mais ou menos como se você é cristão, você já ouviu falar em Billy Graham. Billy Graham foi um grande líder, evangelista, respeitado no mundo todo. Tudo bem, respeitado, amado. Mas imagina se Billy Graham chegasse na televisão e falasse assim: olha, irmãos, Deus me deu uma revelação. E a partir do ano de 2017, no Natal, dia 25 de dezembro, vocês não vão mais comemorar o aniversário de Jesus, o nascimento de Jesus. Vocês vão comemorar o meu aniversário. Eu nasci e a partir daquele dia vocês vão comemorar. Esquece a história que foi contada para vocês, e a partir desse ano vocês vão comemorar o meu nascimento. Todo mundo ia olhar para ele e falar: peraí, calma aí, o cara pirou. Ele diz: você é um cara legal, você é um cara bacana, a gente te entende, a gente gosta de você, mas está demais. Tem toda uma história religiosa. Foi mais ou menos isso que Jesus fez. Os discípulos devem ter olhado um para a cara do outro e falado: esse cara quer o quê? Esse cara quer que a gente jogue fora essa tradição. Todos os anos a gente comemora. Esse cara é um herege. Eu gosto dele, mas está me dando medo. Ao longo da história, Moisés, todo mundo mandou eu fazer a comemoração, e esse cara veio e falou: a partir de agora vocês vão fazer isso em memória de mim. É mais ou menos isso que a gente faz hoje, às vezes sem perceber. A Bíblia diz que a nossa Páscoa é Jesus. Uma vez uma pessoa veio para mim e falou: pastor, não vai ter celebração de Páscoa, não sei o que. Eu brinquei com ela, falando assim: não, nossa Páscoa é Jesus, não precisa de nada não. Ela ficou chateada comigo. Eu falei: calma, não estou brincando, é porque não deu tempo de preparar uma pecinha com os cabritinhos, com o pessoal, do jeito que a senhora gosta. Se desse tempo a gente fazia, ou não. Mas a minha Bíblia, a Bíblia que eu leio, diz que a minha Páscoa é Jesus. E Jesus, ele vem. Gente, isso é muito sério. Para que uma igreja seja irresistível, ela precisa mudar esse paradigma. Você precisa entender que não é só nesse lugar sagrado que o Evangelho acontece. Não é só com homens sagrados que o Evangelho é anunciado. Você precisa entender que quando você sair daqui, segundo a Bíblia que nós lemos nessa igreja, depois que Jesus morreu, Ele instituiu uma nova aliança, e Ele diz que você é templo do Espírito Santo. E que toda essa grandeza de um templo que foi construído, e que era todo ali cheio das regrinhas, passou para você. Olha que pesado. Aonde você vai, Jesus está lá. Aonde você não vai, Jesus não vai. É assim que tem que ser a tua vida. Uma igreja irresistível é uma igreja que entende esse negócio. É uma igreja que pega essa ceia aqui, na hora que a gente tomar a ceia, e fala assim: eu não sou perfeito. Eu não sou uma pessoa imaculada, santo, santinha. Aos olhos do Senhor eu tenho sido visto dessa maneira, mas eu tenho que melhorar. Mas é amanhã no meu trabalho, é depois de amanhã nas decisões que eu vou tomar, quando estiver sobre a minha mesa, uma possibilidade de levar uma grana a mais num dos contratos. Isso vai ajudar a minha família que está em necessidade.
vai me ajudar a ter uma graninha a mais para abençoar lá meu pai. Ninguém vai ficar sabendo, o Brasil é assim mesmo, isso aí está acontecendo. É nessas horas que uma igreja irresistível deve operar. É nessas horas que uma igreja irresistível deve olhar. Quando eu estou ali diante da minha empresa e eu tenho uma decisão, e eu tenho duas decisões a tomar: a decisão egoísta ou a decisão de olhar e valorizar cada uma das vidas, cada uma das pessoas, e sair da estrutura de templo para uma estrutura de vida com Deus, para uma estrutura onde eu estiver, com a roupa que eu estou, sem conhecer a Bíblia todas as vezes, sem ter noção clara de quem é Deus, eu ainda assim vou ser uma pessoa altamente usada por Deus. Se a gente viver isso, a Bíblia diz lá em Atos 2:42, como os convertidos da época viviam, como a igreja vivia, e era uma igreja irresistível, era uma igreja que compartilhava tudo, era uma igreja que orava, era uma igreja que buscava orientação dos apóstolos, e diz a Bíblia o seguinte: dia a dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Já parou para pensar nisso? Não tinha ministério de evangelismo, não tinha ministério de nada, não tinha reunião de orçamento, não tinha reunião para saber se o som novo vai ser trocado, mas a Bíblia diz que eles eram tão legais, eles eram bem vistos pelo povo, que dia a dia o Senhor acrescentava. Era peixe pulando dentro do barco. Era gente que olhava aquela galera e falava: esses caras são loucos, meu irmão, só pode ser verdade essa história, porque esses caras estão tão dentro, dizia, eu vou também. Já imaginou isso? O dia que nossa igreja aqui viver algo tão maravilhoso, que daqui a pouco entra uma pessoa ali e fala: você está aqui por quê? Alguém te convidou? Não, na verdade eu estou aqui porque é tão esquisito e é tão legal o que vocês estão fazendo, que eu quero ouvir mais. Já parou para pensar nisso? O dia que você não precisar entregar um panfleto de nada, mas que as pessoas, eu descobri uma tal de igreja metodista, esse pessoal é louco, eles ainda acreditam em Jesus, mas é tão bom o que eles vivem, que talvez essa história seja de verdade. Isso é uma igreja irresistível. Eu queria orar com você nessa noite. Nós vamos tomar a ceia. Essa igreja irresistível, ela não é feita por modelos de templo, não é o templo sagrado, não são os homens sagrados que vão tornar essa igreja irresistível. Desde que Jesus veio, Ele estabelece uma nova aliança, e é você que torna essa igreja irresistível ou não. Escuta uma frase para ficar gravada no seu coração. Você, se é cristão, ouça essa frase e nunca esqueça dela: você é a Bíblia que as pessoas leem. O que as pessoas no teu trabalho veem, o que as pessoas no teu trabalho avaliam sobre você, essa é a Bíblia que eles estão lendo. E se você gera resistência a essas pessoas, você colabora para uma igreja resistível. Se você é uma pessoa irresistível, onde homens, mulheres, homossexuais, lésbicas, drogados, viciados, problemáticos, olham para você e falam: olha, eu não tenho capacidade de abrir minha vida com muitas pessoas, mas com você eu tenho. Você está começando a assumir um caráter de Jesus e se tornar uma igreja irresistível. Você está entendendo? Pô, pastor, mas isso é muito difícil, pastor. Não é não, porque nós não somos capazes de fazer isso. Essa é a melhor notícia dessa noite. Essa é a notícia que vai permear esse mês todo de pregação. Mas se nós deixarmos Deus entrar na nossa vida, Ele é capaz de colocar algo irresistível dentro de nós, que vai atrair pessoas para perto da gente. Vamos orar? Se você quiser vir aqui no altar antes de tomar a ceia, por dois motivos. Talvez você tenha resistido à igreja, e pela primeira vez na vida você ouviu um pastor, talvez louco, falar que olha, as coisas pelas quais eu resisto talvez não sejam boas mesmo. Se isso te dá um pouco de esperança, eu quero convidar você a se ajoelhar aqui no altar e falar: Deus, então me ajuda a caminhar nessa igreja e fazer com que ela seja irresistível, e fazer com que ela seja uma igreja onde as pessoas olhem você nessa igreja. Esse é um dos motivos que pode te trazer esse altar. Eu nunca pensei, eu nunca me incomodei, essa responsabilidade nunca foi minha. Mas se o pastor está falando que eu tenho parte nisso, que não é mais o templo, não é mais os homens sagrados que tem que operar, mas sou eu. Então Deus, se você existe, me dá a possibilidade de
gerar uma igreja irresistível. E em segundo lugar, se o Evangelho é algo muito confuso para você, ou se você não tem ainda entendimento sobre quem é Deus, é o momento de você falar: Deus, olha, é difícil para mim, eu gosto dessa galera, mas eu não acho que isso é verdade. Eu quero orar por você também. Vamos colocar em pé? Nós vamos cantar mais uma vez essa música que diz: grande é o Senhor. E se você quiser orar e fazer parte de uma igreja irresistível, e falar: eu quero assumir essa história, eu quero assumir essa história de a partir de amanhã, no meu trabalho, olha, e você precisa ser sincero, sincera com Deus, dizer: Deus, o meu caráter, o meu temperamento vai de encontro a isso, eu não consigo, quando eu vi eu já falei, quando eu vi já aconteceu, não tem problema. É noite de você chegar aqui e falar: Deus, me ajuda então, se para essa igreja ser irresistível, eu preciso mudar, e a minha vida precisa entrar nessa disponibilidade, eu quero essa coisa para mim. Vem no altar nessa noite, se coloca aqui, nós vamos orar com você, por você. Pode vir, enquanto nós cantamos. Grande é o Senhor e muito digno. Você que está no altar, você quiser vir ao altar, comece a orar por isso. Na cidade do nosso Deus eu sou. Uma igreja irresistível é uma igreja cheia de pessoas que entendem que Jesus é irresistível. De toda comece a falar com Deus aqui no altar sobre o que Ele quer fazer na tua vida, sobre quem Ele é, sobre aquilo que tem acontecido com você, no teu trabalho, nos lugares que você frequenta. Se isso tem gerado resistência ao Evangelho, comece a falar com Deus agora. diante dele Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos, Pai, a tua igreja diante de ti nessa noite. Pai, nós vamos ceiar nesse momento para encerrar esse culto. E ao longo do mês de outubro, Pai, nós assumimos o compromisso. Como pastor dessa igreja, eu assumo o compromisso, Pai, de olhar para tudo nessa igreja que tem gerado resistência ao teu nome, Pai, e passar a vassoura em tudo que não vem do teu Evangelho. Deus, que nós possamos abrir os nossos olhos e que no final desse mês nós possamos olhar para a nossa igreja, a começar em nós, e falar: Senhor, nós queremos viver uma igreja irresistível, mas para isso, Senhor, nós precisamos limpar tudo aquilo que gera resistência ao teu Evangelho. Deus, você era uma pessoa que aquelas pessoas que eram rejeitadas pelos religiosos queriam estar perto de você, e é dessa maneira que nós queremos viver o Evangelho, sem julgamento, sem, Senhor, colocar preconceito, sem colocar regras religiosas. Oh Deus, nós queremos questionar tudo aquilo que é teu e tudo aquilo que não é teu, e limpar, Senhor, tudo aquilo. E eu te peço para essas pessoas que estão no altar nessa noite, pessoas que têm trabalhado, pessoas que têm buscado o teu reino, pessoas que têm buscado coisas junto contigo, Pai, talvez elas ainda estejam entendendo cada vez mais quem você é, e querem, Pai, fazer parte de uma igreja irresistível. Para isso eu te peço, Deus, gera nelas um coração cheio de Deus, porque não é pela nossa inteligência, não é pela nossa religião, não é pelas regras que essa igreja vai ensinar, Pai, que nós seremos irresistíveis, mas é pela tua presença perto de nós, Senhor. Pai, eu te peço por toda essa igreja nessa noite, Espírito Santo de Deus, Pai, que o teu Evangelho, ó Deus, que tem sido, Pai, pregado ao longo dos séculos e séculos, que tem destruído paradigmas, Senhor, que às vezes a gente não para perceber. Deus, a gente tem investido dinheiro em tantas coisas que não são tão necessárias. Deus, a gente tem deixado de investir dinheiro, recursos humanos, recursos de tempo, em tantas coisas vitais. Abre os nossos olhos para que o teu Evangelho, para que o teu nome, para você que é a nossa Páscoa, institua, ó Deus, uma nova aliança em nossas vidas. Pai, faz-nos enxergar aquilo que é vital, ó Deus, e faz-nos, Senhor, deixar de lado aquilo que não vai fazer essa igreja avançar. Pai, que realmente nós possamos sair no final desse mês com uma clareza um pouco maior
do que precisamos fazer, para onde precisamos caminhar, ó Deus, para nos tornar uma igreja irresistível, para nos tornar uma igreja onde o Teu poder, ó Deus, seja, Senhor, maravilhoso, onde a única coisa que talvez as pessoas resistam seja ao Teu nome, só a isso, mas não ao amor que é pregado nesse lugar, não ao amor que é praticado nesse lugar, não ao amor que flui. Pai, que no nosso trabalho, pessoas olhem para nós e falam: o que está acontecendo com você? Pai, que a gente ouça isso, Senhor, e que a gente entenda que isso é fruto do Teu amor em nossas vidas. Que não seja regra de igreja, que não seja imposição de pastor, mas que seja compreensão de quem você é. Ajuda-nos a viver dessa maneira em nome de Jesus. Amém.